Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Souza, eu sou cego total e total também. É o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. Está decidida a final do Campeonato Carioca. Vasco da Gama, para variar, fez seu papelão tradicional ontem no Maracanã. Pagou pro Nova Iguaçu jogar no Maracanã e deu no que deu, né? Cara, impressionante, impressionante como o Vasco não cansa de fazer as das suas, né? É bom pro Flamengo que vai voltar a enfrentar um time de menor investimento depois de 58 anos, embora pela minha vontade, eu acho que essa final deveria ser disputada contra os nossos arquirrivais. Arquirrivais não, né? Porque o Vasco já não é nosso rival há muito tempo. O rival é aquele que chega com força todo ano e atrapalha os nossos planos, né? Nossos projetos. Por exemplo, hoje a gente pode dizer que o nosso grande arquirrival no futebol brasileiro, obviamente, é o Palmeiras. O Vasco da Gama já deixou de ser rival há muito tempo. Mas é um rival histórico, né? E como eu costumo dizer, é sempre bom a gente poder ganhar dele, já que quem não curte um bom bacalhau numa tarde de domingo? E o Vasco, que tradicionalmente é o nosso constante vice, nosso eterno vice, para os vascaínos não ficarem com saudade, vocês, nesta edição de Carioca, se tornaram vice da gente, pelo menos no quesito em torcedores na arquibancada. Flamengo foi o time que mais levou públicos durante toda a competição, lidera com folga este número e o Vasco da Gama aparece na segunda colocação. Desse modo, Flamengo em primeiro, Vasco em segundo. Vice de novo. Olha aqui, como eu disse, Flamengo, a última vez que enfrentou um time pequeno, vamos falar assim, com todo respeito, é claro, em finais de Carioca foi em 50 a 58 anos, em 1966, meu irmão, e foi contra o Bangu. Flamengo havia sido campeão recente daquela época em 63 e em 65. Então fomos à final em 66 e lá estava o poderoso Bangu, que na época era um baita de um time, era sensação, os caras jogavam muito. Naquela ocasião, tudo bem, o Flamengo já vinha com 15 títulos conquistados de Carioca e o Bangu tinha o seu primeiro. O jogo foi disputado num domingo de dezembro, final do ano, imagina o calor, imagina como é que tava o Maracanã bonito naquele jogo, né? E na arquibancada haviam mais de 140 mil torcedores. Maracanã extremamente lotado, lindo demais, imagino. Porém, infelizmente, o Flamengo deu mole e o Bangu, que era muito superior em termos de plantel, inclusive, meteu 3 a 0 no Flamengo. Bangu conquistou seu segundo título naquele ano e o Flamengo parou nos 15 por hora, porém dali para frente deslanchou e ganhou mais uma penca. Hoje temos 37 títulos e baseado aí na final que se anuncia agora, provavelmente vamos ganhar o 38º. Provavelmente não, né? Praticamente, né? Com todo respeito ao Nova Iguaçu, que fez uma belíssima de uma campanha. Os caras desde o início do Carioca vêm demonstrando seu poderio, a sua força e chegaram à final com toda a honraria possível, sabe? Então devemos sim respeitar o confronto e jogar com seriedade. Claro que o Flamengo não vai dar mole de entrar com um salto alto, já que, enfim, temos na nossa comissão técnica uma galera extremamente responsável, né, com expertise, então Tite não vai dar esse mole. Mas tá aí, registro feito, Flamengo e Nova Iguaçu. E para fechar essa informação, a última vez que o Vasco da Gama, voltando a falar do bacalhau, a última vez que o Vasco da Gama enfrentou a gente numa final de Carioca, meu irmão, o mundo era completamente diferente. Saiu aqui um artigo de um humorista que eu achei muito bacana e eu tenho que replicar aqui para vocês. O mundo era completamente diferente porque foi no ano de 1988 e, pasmem, senhoras e senhores, em 88, cara, por exemplo, Chacrinha estava vivo, segundo o humorista publicou aqui, obviamente estava mesmo. O Ayrton Senna não tinha sequer ganho um primeiro título de Fórmula 1, né? O filme que estava chegando na tela dos cinemas para explodir era O Duro de Matar, com o nosso querido Bruce Willis, baita de um filme. O videogame sensação era o Mega Drive, né? O Mega Drive estava chegando nas lojas e a garotada estava enlouquecida. Eu tinha 8 anos, não tinha a menor condição de comprar nem um Atari, quem dirá um Mega Drive. O Muro de Berlim estava de pé, a vilã que bombava nas telas da TV era a Odete Roitman. Enfim, e o próprio Nova Iguaçu nem havia sido criado. Nova Iguaçu foi criado em 1990, para vocês verem
Quanto tempo faz que o Vasco da Gama não ganha uma final de Carioca em cima do Flamengo? Eles são muito fracos, né? Mas, enfim, não será neste ano. Eles terão que remar muito, terão que suar muito, terão que batalhar muito para, no próximo ano, voltar a tentar. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, vamos partir para este vídeo, mas antes gostaria de pedir que vocês chegassem juntos aqui no Fla Cegueta através da sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixem seus comentários, deem o like, também compartilhem o material. Lembrando também que todo o seu engajamento ele é 100% gratuito. E outra, caso você queira divulgar um produto, se tornar um parceiro do canal, um serviço, enfim, uma obra de arte, fazer qualquer parada, mande um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 E's do Zico. E também, caso você sinta-se tocado a se tornar um apoiador do projeto, um patrocinador, qualquer quantia será muito bem recebida, então envie um e-mail para Fábio Sauza, novamente, fabiosauza@gmail.com, tá bom? Fico muito agradecido, enfim, cara, muito feliz mesmo e desde já agradeço de coração. A gente tem que dar seguimento ao vídeo falando, obviamente, da nossa conquista inédita, a fantástica conquista da Libertadores Sub-20 conseguida ontem numa virada contra o poderoso Boca Juniors, o atual campeão da competição e também o atual campeão do mundo da categoria. Então vencemos ontem um adversário que era de longe casca grossíssima, meu irmão. O Flamengo venceu de virada. Finalmente, digo assim, finalmente, porque demorou a deslanchar, mas finalmente com o show do garoto Lohan. E obviamente mais um gol do nosso querido nigeriano Chola Sola, não sei ao certo como se pronuncia, eu sempre esqueço, cara. Enfim, Flamengo venceu por 2-1 e agora vamos ao Mundial. Os adversários do Flamengo no Mundial sairá, aliás, o adversário sairá da Liga Jovem da UEFA, que está na semifinal, e os confrontos que estão acontecendo atualmente são Porto contra Milan, Nantes contra Olympiacos da Grécia. Então um desses 4 fará a final do Mundial Sub-20 com o Mengão, mais uma conquista inédita vindo por aí. Uma curiosidade sobre este jogo é a redenção, vamos colocar assim, do zagueiro Iago. Iago que, quando o Flamengo resgatou um monte de jogadores da Copa São Paulo, da Copinha, para disputar o início do Carioca, o Iago foi deixado de lado. Então ele seguiu na Copinha, para vocês verem que a comissão técnica do Mário Jorge não estava nem observando muito bem esse menino aí não. Então deixou ele na Copinha e trouxe outros zagueiros para fazer o Carioca. Porém, nesta edição de Liberta, o Iago foi um dos principais nomes. O zagueiro evoluiu muito e, cara, e não só isso, ele tem excelentes números defensivos, mas ofensivamente ele brilhou e brilhou muito, cara. Ele simplesmente terminou como artilheiro da competição ao lado do Wallace Ian, entendeu? Para vocês verem, do atacante. O Iago ele fez 4 gols, meu irmão, sendo que 2 contra o Rosário Central. Para um zagueiro, meu irmão, fazer 4 gols em 5 jogos é um feito quase que impensado. Então, o Flamengo precisa observar esse garoto com calma. Claro que hoje, pô, a gente fala em zaga rubro-negra, é praticamente impensado você subir um menino desse e dar oportunidade a ele, já que contamos com uma zaga por excelência, Léo Pereira, Ortiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz, enfim. Então fica difícil, realmente fica muito difícil para o Iago, mas é preciso observar o garoto e dar passagem a ele, dar oportunidade, porque ele fez por merecer, cara. Assim como fez por merecer o Lohan, assim como fez por merecer o Wallace Ian, e assim como fez por merecer e muito o atacante lá, o meio atacante, o Chola, o nigeriano. O nigeriano está sob contrato com a gente, ele pertence a um clube lá da Nigéria, e ele está sob empréstimo e o Flamengo está com a obrigatoriedade de compra, caso queira, aliás, obrigatoriedade não, preferência de compra. Caso o Flamengo queira comprar o nigeriano, vai ter que desembolsar 450 mil euros por 70% do seu passe, o que dá cerca de 2 milhões e acho que 700 mil. Porém, a concorrência agora é contra o CSKA da Grécia. Da Turquia, enfim, da Rússia, não lembro mais de onde vem o raio do CSKA, porém o CSKA demonstra interesse no nigeriano e diz às reportagens que o CSKA ofereceu 700 mil euros pela compra do menino. Então, se o Flamengo quiser... Bom, como o Flamengo tem a obrigatoriedade da compra, o Flamengo pode, ao final do vínculo que terminará agora, e parece que em maio, né, o contrato dele, o Flamengo vai ter que desembolsar 450 mil ou vai ter que entregar ele lá para o CSKA. Do contrário,
CSKA comprará e ponto final. Mas eu acho que o Flamengo deve comprar esse menino. Ele terá espaço no profissional? Não sei, talvez tenha, seria uma peça boa para testar em jogos menores, ainda mais que o Flamengo vai ter aquela baixa considerável de vários jogadores durante a Copa América, então ter um menino desse que já foi campeão da Liberta, um dos principais nomes da competição, vem se destacando, e é um menino talentoso, a gente vê pelos jogos dele que ele é bastante talentoso, então vale muito a pena a gente comprar esse garoto, mesmo porque, cara, 450 mil euros, cara, pro Flamengo é a mesma coisa que 10 centavos pra mim, sabe? 10 centavos, tá, galera? Nada mais que isso, porque a situação tá complicada. Então tá aí, informação dada. O Flamengo deve comprar o nigeriano Chola, ou então vai perdê-lo para o CSKA, o que seria uma pena. Sobre o Flamengo profissional, o time está de folga depois da classificação para a final no sábado. Todo mundo ganhou 3 dias de folga, inclusive o Léo Pereira foi lá para Fortaleza comer uma paradinha com a mulherzinha dele. Parada tá maneira, a gente vê aqui nos stories várias paradas maneiras dos jogadores, tá todo mundo espalhado, enfim, parada tá bonita, tá maneira. 3 dias de folga para depois começarmos a nos preparar para enfrentar o Nova Iguaçu, jogo que será realizado entre 30 e 31 deste mês, o primeiro, e o segundo jogo lá no final de semana do dia 7. Por enquanto vamos ter a parada da data FIFA e hoje os 3 uruguaios do Mengão, os 4 uruguaios do Mengão, Arrasca, De La Cruz, Matias Vinha e Guilherme Varela viajaram juntos para se apresentar à sua seleção. Olha só, né, cara, como é que são as coisas. 4 uruguaios no Flamengo e os 4 uruguaios jogadores selecionáveis. Esses 4 com certeza estarão na próxima Copa do Mundo, estarão na Copa América e brilharão muito sob a alcunha, sob a chancela do mais querido do Brasil. É motivo de orgulho, é motivo de orgulho. Perdemos os nossos craques momentaneamente, mas é um motivo de orgulho. Peço a Deus que eles voltem inteiros, não se lesionem e quando voltarem estejam voando, meu irmão. Flamengo por enquanto está de folga, como disse, vai se representar daqui a 3 dias para dar continuidade aos trabalhos, e é isso aí. Falar um pouquinho só sobre o jogo de sábado, porque não deu para mim aparecer aqui ontem. Eu quero só tocar na situação do Gabigol, da substituição lá do Pedro, que ele saiu e o Gabi não entrou. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram falando a respeito disso, eu critiquei o Tite. Para mim soou muito estranho o Tite não ter colocado o Gabi na partida. Aí um monte de gente falou que eu tô querendo criar crise, fazer sensacionalismo a troco de nada, mas não é. Aí alguns vieram falando assim, o jogo foi bastante pegado, o Fluminense estava doido para quebrar um atleta nosso, o Gabi estava vindo de lesão, então por que colocar naquela partida? Ele não tinha condição de jogo, era muito arriscado. Bom, o meu argumento foi o seguinte, se era tão arriscado assim, então por que relacioná-lo para a partida? Para ficar assistindo o jogo do banco de reservas, sabe? Enfim, para ficar se prestando ao papel de não ter nenhuma oportunidade. Então eu acho que é errado. Se o cara treinou bem, foi liberado pelo departamento médico, treinou e foi relacionado, ele tem condições de jogo, porque ninguém fica no banco sem condições de jogo, certo? Então, no instante em que o Tite insistiu com o Pedro, achando que o Pedro fosse realmente fazer o gol, porque o Pedro estava a um gol de fazer história de sua própria marca pessoal. O Pedro marcou por 6 jogos consecutivos, estava perto de fazer gol no 7º jogo consecutivo de sua carreira, que seria inédito, né, como disse, mas não, ele não conseguiu. O gol que ele fez foi anulado pelo VAR, né, o gol foi irregular, embora o Arrascaeta tenha dado uma assistência brilhantíssima, meu irmão. Mas o Tite insistiu com o Pedro, achando que ele deveria fazer o gol, insistiu. É aquela parada, Tite vem privilegiando o camisa 9 desde sempre e assim permanecerá, porque Tite não dá nenhum sinal de que mudará esse panorama. Mas quando ele tira o Pedro e coloca Vitor Hugo e tranca o Flamengo todo, ali é uma demonstração clara de que, primeiro, o Tite sim é um treinador retranqueiro, tá? Ele é um treinador retranqueiro, é um treinador defensivista, é um treinador que preza pela sua defesa, né? Ele não gosta de se expor, ele, entre aspas, é medroso, tá? Esse que é o termo correto. Ele me coloca Vitor Hugo, ele fecha o Flamengo todo. Pô, tava com vantagem 2-0 mesmo. Mesmo assim ele fecha o time todo e tudo mais. E deixa o Gabi de fora. Deixa o Gabi de fora, que pra mim, volta a falar, foi errado. É aquilo, Tite, pra mim, Fábio Saúza, vou repetir as palavras do Instagram. Tite está novamente saboreando o doce prato da vingança. Nada me tira da cabeça que o problema dele, particular, com o Gabigol permanece e permanecerá ao longo de toda a temporada. Ontem o Gabi deveria entrar e não, ontem não, sábado, deveria entrar e não entrou. Essa é a minha opinião e respeito a opinião de todo mundo, obviamente, mas é o meu ponto de vista, sabe? Bom,
Mas tudo bem. Estamos na final, isso que importa. O Flamengo teve uma atuação mediana, o jogo não foi bom. Na verdade, o jogo foi bem chato até. Jogo com pouca emoção, acirrado, clássico, né? Galera tudo nervosinho e tudo mais, mas tecnicamente falando foi um jogo chato, um jogo fraco, não teve nada demais. O Fluminense não fez nada demais. Flamengo em contrapartida, né, também com pouca criatividade, enfim. O próprio Cebolinha muito fraco na partida. O Luiz Araújo não fez muita coisa também. Sabe, Varela não tinha função, não defendia nem atacava, ficou meio pra lá, meio pra cá, sabe? Então, mas valeu porque é aquela parada, você entrar em campo com 2-0 de vantagem muda meio que o psicológico da galera, então eles, querendo ou não, ficam um pouco diferente daquilo que eles estão habituados a apresentar. Eu tenho certeza que se o Flamengo precisasse ganhar o jogo seria diferente. É isso aí, galera, por hora eu vou me despedindo. Novamente peço que vocês cheguem juntos aqui no Fla Cegueta, deixem seus comentários, like, compartilhamento, se inscrevam, ativem o sininho, enfim, façam tudo aquilo que vocês puderem acharem que deve fazer pelo projeto. Saindo grande novidade, obviamente eu aqui as atrarei. Visitem meu perfil lá no Instagram, no Thread também, sempre como @FlaCegueta, e vamos que vamos. Mais tarde tem novo conteúdo aqui no canal. E tenham todos agora um excelente início de semana, vamos que vamos, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras, muito obrigado.